Nenhum corpo é igual ao outro. Nem mesmo dentro da sua própria família isso acontece. E você já parou para se perguntar o porquê? Será que é realmente possível classificar as pessoas de acordo com seus tipos físicos? Mais do que isso, até que ponto essa divisão pode influenciar o treino que você faz ou a sua alimentação? O seu corpo não tem uma composição corporal específica, engessada e imutável. Você é uma combinação de tecidos divididos em duas partes, massa gorda e massa magra. A massa gorda é aquela que tanto lutamos contra, mas que é essencial para a produção de hormônios e funcionamento natural do corpo. Já a massa magra envolve tecido muscular, ossos, sangue, órgãos e líquidos em geral. Por conta disso, existem corpos de diversos tamanhos, formatos e composições. E é aqui que chegamos nos chamados somatotipos. Os somatotipos surgiram na década de 40 com o fisiologista americano William Herbert Sheldon, ao classificar os tipos físicos em 3 grupos: ectomorfos, endomorfos e mesomorfos. Mas antes de você correr para frente do espelho, a gente precisa avisar que qualquer pessoa pode apresentar características relevantes de 2 ou até mesmo dos 3 somatotipos ao mesmo tempo. Ou seja, por mais que você tenha um somatotipo dominante, não pense que você vai se encaixar perfeitamente em um deles, nem que você está fadado a ter o mesmo somatotipo por toda a eternidade. Dito isso, pega o caderninho que a gente vai explicar o que cada um desses 3 nomes significa. Pessoas principalmente ectomorfas são altas e magras, com pouca gordura corporal e pouco músculo. Se você sente que tem mais dificuldade em ganhar peso e maior facilidade em perder músculo, então provavelmente você é ectomorfo. Caso você seja uma pessoa com características ectomorfas, mas considera que está acima do peso, uma simples alteração de hábitos alimentares já pode ajudar você a eliminar alguns quilinhos extras. Os mesomorfos superam os outros tipos físicos em força, agilidade e velocidade. Geralmente, pessoas com características mesomórficas possuem baixos percentuais de gordura corporal e têm facilidade de ganhar massa muscular. Dependendo do treino ou do esporte praticado, essas pessoas podem atingir tanto características de um endomorfo quanto de um ectomorfo. Os endomorfos geralmente têm braços e pernas curtos e uma grande quantidade de massa no corpo, tanto gordura quanto massa magra. Isso não significa que são pessoas acima do peso, mas características endomórficas são influenciadas facilmente pelo estilo de vida. Ou seja, quem leva uma vida ativa tende a atingir corpos bem definidos, mas o sedentarismo pode significar o acúmulo de gordura mais fácil. Tá, mas o que isso significa na prática? Será que o seu somatotipo influencia o treino que você faz? Por um lado, a prevalência de um ou outro somatotipo pode facilitar ou atrapalhar o seu desempenho em certos exercícios físicos. Isso é muito comum, principalmente quando falamos em atletas de alto rendimento. Você já reparou que existe um padrão nos tipos físicos de certos esportes? Claro que no caso dos atletas, as diferenças entre os corpos são acentuadas pelos muitos anos de treinamento e dieta específicos para cada modalidade. Mas pegando um exemplo extremo, é difícil imaginar a Daiane dos Santos no lugar do Michael Jordan e vice-versa. O mesmo raciocínio vale para o treino que você faz. Por exemplo, em pessoas mais endomorfas, o volume de massa corporal pode dificultar a capacidade de realizar atividades físicas que exigem altos níveis de agilidade ou resistência, como exercícios aeróbicos com peso do corpo ou corridas longas. Mas isso não quer dizer que você deve ficar parado, muito pelo contrário. A diferença é que você provavelmente não terá o mesmo desempenho numa corrida de 5 a 10 km do que uma pessoa ectomorfa. Agora, por mais que o somatotipo possa influenciar o seu desempenho em certas atividades, tenha sempre em mente que você não deve se limitar pelo seu tipo físico. Na verdade, é o inverso. Um dos grandes perigos em conhecer a sua estrutura corporal é se deixar cair na desculpa do somatotipo. Só porque você se encaixa mais em uma categoria, não quer dizer que você não pode emagrecer, engordar, ganhar ou perder massa magra. A genética faz alguma diferença sim, mas nada supera um bom treino, alimentação certa e, é claro, muito foco. Ou seja, nada de olhar as fotos do Arnold Schwarzenegger ou da Gisele Bündchen e treinar com o objetivo de ficar com o corpo igual ao deles. Até porque, mesmo se 2 pessoas com o mesmo somatotipo treinarem exatamente da mesma forma e comerem exatamente as mesmas coisas, elas muito provavelmente não vão ficar iguais. Cada corpo vai se adaptar ao treino de acordo com as suas capacidades. Conhecendo o seu tipo corporal, fica mais fácil de entender por que tal exercício não funciona tão rápido para perda de peso, ou por que a mudança alimentar demora mais para você do que para o seu vizinho. Mas a moral da história é a seguinte: olhe para si mesmo, pratique os exercícios que fazem bem para você e para o seu corpo, e não desista dos seus objetivos. E sempre consulte um profissional de educação física para saber qual treino é melhor para o seu tipo de corpo. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Já conheciam os diferentes tipos físicos? Já sabem qual é que é o de vocês? Vocês já usaram ou já ouviram alguém usando o somatotipo como uma desculpa? Contem pra gente nos comentários, marquem os amigos e as amigas, um forte abraço e até a próxima!